boa noite, família 77. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Pode entrar. Essa casa é sua, essa casa é do nosso Pai. Dia 31 de março, último dia do mês de março. Domingo de aleluia. Estamos no domingo de Semana Santa e é muito bom estarmos aqui. Nossa devocional hoje é a número 91 dias aqui, sem faltar nenhum, para a glória de Deus Pai. Na maioria das vezes ao vivo, em algumas gravadas, e hoje é uma gravação. Então, fica ligado aí nos comentários, às vezes você tem dificuldade. Ah, meu comentário não está saindo. Ah, eu estou dando uma boa noite, o Everton não está me respondendo. Ah, gente, sem mistérios, às vezes eu tenho que estar gravando mesmo por conta das agendas aqui, tá? Ah, nos últimos dias eu falei com vocês que minha esposa está aí hospitalizada com um quadro de dengue e por conta disso tenho dormido as noites com ela. E aí você sabe, né? Quebra toda uma rotina, toda uma programação, mas está tudo bem, graças a Deus, recuperando, plaqueta subindo, está bem estável. E o Senhor é bom, o Senhor tem sido sempre bom conosco, tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da vida de Flavinha, e glória a Deus por isso, glória a Deus porque nós nem vemos, nem enxergamos muitos dos milagres que o Senhor faz, que o Senhor opera nas nossas vidas. Como nós dissemos outras vezes, parece que estamos sozinhos. Jesus se retirou para orar, parece que estávamos sozinhos no barco. Mas não precisa ficarmos atolados, agoniados, ansiosos, porque Jesus ele sempre está presente. Ele sempre está presente. Pronto a nos ajudar, pronto a esticar as mãos quando nós estamos afundando, pronto a pedir para que o mar se acalme, que a tempestade se cesse. Deus é Deus e Ele acalma todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Nosso tema de hoje é entregue o seu impossível. Se na sexta Jesus foi pisado, se Jesus entregou a sua própria vida, sem pecado, para nos salvar, no sábado houve um silêncio ensurdecedor. Um silêncio ensurdecedor. Everton, como que pode ser silêncio e como pode ser ensurdecedor? Nós só queremos ouvir a voz. Nós queremos ouvir a voz do Mestre, queremos ouvir a voz de Jesus. Mas ele estava morto. Você pode imaginar o quanto que os discípulos estavam, quanto que aqueles que esperavam que Jesus fosse o governante, o reinante que expulsasse os romanos do comando de Israel. Você pode imaginar agora o nosso Mestre, o nosso Salvador. Nós esperávamos que ele governasse, que ele fosse o rei. Não da forma que o Pai, o Deus eterno, queria, mas como nós queríamos. E no sábado houve silêncio. Ah, mas hoje, no domingo, houve-se um grande barulho. Houve-se um grande barulho. Jesus, ele vive. Ele vive para todos sempre. Aleluia. Pois ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E com ele nós somos livres. E com ele nós somos salvos. E com ele nós somos reconectados. E com ele nós somos religados ao Pai. E com Jesus nós somos salvos. Salvos de uma vida de pecado, salvos de uma condenação, salvos para ter acesso à vida eterna. Aleluia! Hoje você pode se alegrar. Hoje nós podemos nos alegrar porque Jesus vive. Ele já não mais olha, Deus já não mais olha para nós por conta dos nossos pecados com o mesmo olhar. Porque o Pai ele não pode compactuar com o nosso pecado porque ele é um Deus justo. E nele habita a ira contra a justiça. Ele habita a ira contra toda a injustiça, porque nele habita a justiça. Mas através de Jesus, nossas injustiças se tornam justiça, porque Jesus ele é o justo, ele é o fiel, ele não tinha pecado e ele entregou a sua vida por amor a nós. Ele se colocou em nosso lugar e pagou o nosso preço. Então agora, Deus Pai olha para nós através de Jesus e nos vê justificado pelo sangue de Jesus. Não há condenação sobre você, não há condenação sobre mim, mas para que todos aqueles que estão diante de Jesus, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos justificados. Não há mais condenação, mas há em nós a liberdade. Há em nós a liberdade
do alto. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Mas vamos para o nosso tema de hoje. Entregue o seu impossível. Mateus 26:38 relata um finalzinho da jornada de Jesus. Jesus disse-lhes então aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Era chegada a hora. Jesus estava prestes a ser entregue por Judas. Jesus estava prestes a ser preso, condenado e morto na cruz. Mas Jesus se abate na sua alma por amor a nós. Inclusive, ele chega e fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Neste momento, Jesus chegou a suar sangue de tanta pressão, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta tristeza que ele estava prestes a passar. Os discípulos estavam ao lado de Jesus quando vários milagres aconteceram. Ouviram diversos ensinamentos valiosos, mas também testemunharam momentos de tristeza. Viram Jesus chorar a morte de seu amigo Lázaro. Estavam ao seu lado na última ceia, sentindo toda a atenção de saber que o tempo dele em seu meio estava prestes a ter um fim. No jardim do Getsemane, quando a fragilidade de Jesus estava à vista de todos, acho que deve ter sido difícil presenciar esse momento, onde Cristo está caminhando para os seus últimos instantes na terra. E os discípulos estão enfrentando essa estação complicada em sua vida. Talvez a expectativa dele fosse que Jesus reinasse em Israel, expulsando os romanos, mas vê-lo ser preso por eles e morto parecia não fazer sentido e os abalou fortemente. E pode imaginar os discípulos agora passando essa jornada junto com Cristo de angústia. Na sua última ceia, Jesus começou a antecipar para eles: olha, essa é a nossa última ceia. É preciso que eu vá. Olha, é chegado um tempo. Eles vão me prender. Eles vão tirar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida. E os discípulos: não, mestre, que é isso? Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos deixar, nós não vamos permitir. E o mestre dando as instruções, as últimas instruções para ele. Na cabeça dele, eles queriam um rei que pudesse libertar a Israel dos romanos. E agora você pode imaginar que é totalmente ao contrário do que acontece. Jesus agora é preso. Jesus agora seria morto pelos romanos. Que confusão deveria estar os sentimentos, os pensamentos desses discípulos que viram Jesus operar tantos milagres. Eles poderiam pensar: não, ele pode se livrar disso. Ele pode mandar matar todos esses soldados. Ele pode governar sobre toda Israel. Só que eles estavam olhando para uma Israel física. E Jesus e Deus tinham um plano maior. Ele estava falando de uma nova Israel, de uma nova Jerusalém, onde eu e você nós iremos habitar. Talvez em algum momento você tenha vivido situações assim, em que esperava que tudo fosse um pesadelo apenas. Nessas condições, não podemos permitir que o desespero tome conta e nos leve a decisões precipitadas, como ocorreu com Pedro, ao qual, aprendendo de Jesus, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Contudo, não seria necessário resistir, porque ao terceiro dia de sua morte, como Cristo prometera, ele ressuscitou. E aquilo que parecia dor, trevas e tristeza, tornou-se alegria, paz e salvação para toda a humanidade. Às vezes enfrentamos, como bem diz o autor aqui, situações como essa, em que nós queríamos que fosse apenas um pesadelo, apenas um susto, apenas uma informação errada. Mas ao final das contas, era verdade. O mestre foi morto. E no sábado, aquela ponta de esperança, e houve silêncio. Talvez muitos já tivessem perdido a esperança. Alguns já estavam voltando para casa, como foram aqueles discípulos que estavam na estrada de Emaús.
Imagine agora eles voltando e dizendo: tudo se foi. A nossa esperança se foi. A nossa esperança do nosso rei se foi. A nossa esperança onde Israel seria governada por um rei justo, pela descendência de Davi, se foi. Escorreu pelas nossas mãos. Talvez alguns de vocês, diante de uma grande notícia, fossem como Pedro e falassem: não, vou cortar a orelha. Vou cortar a orelha. Vou cortar a orelha desse incircunciso, desse miserável. Mas Jesus está dizendo: ei, filho, ei, filha, acalma. Acalma o teu coração, pois eu sou o teu Deus. Eu tenho planos maiores e melhores do que os seus. Você só está enxergando uma Jerusalém, uma Israel física. Mas o que eu estou olhando, ela é transcendente. Ela é imaterial, é muito maior, é muito melhor do que qualquer pensamento, planos, sonhos que você possa ter. O que eu tenho para vocês vai transformar toda a tristeza, todo o abatimento, toda a agonia, toda a dor em paz, alegria, gozo e em salvação. Não só para vocês, não só para vocês que vivem em Israel, mas para todos os filhos, todos aqueles que me reconhecerem como Senhor e Salvador das suas vidas. Deixe-me lhe dizer algo neste dia. Ainda que o cenário ao seu redor pareça desolador, lembre-se de que para Jesus não há impossíveis. Não há doença, aleluia, escassez, dificuldade ou improbabilidades que sejam maiores que ele. Então não há o que temer. Entregue o seu impossível hoje mesmo, àquele que nem mesmo a morte pôde deter. Não há impossíveis, não há impossíveis para o nosso Deus. Não há probabilidades negativas, não há prisões, nem mesmo a morte foi capaz de deter o Filho de Deus. Nem mesmo a morte foi capaz de deter o Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Até mesmo quando parecia que ele tinha perdido uma batalha. Não, não, não. Ele estava vencendo a morte. A morte não pôde deter o Filho de Deus. A morte não pôde deter o Filho de Deus. Na verdade, ele mesmo se entregou. Ele nem mesmo poderia ter o inimigo, as trevas, nem mesmo poderia tirar a vida de Jesus. Mas ele mesmo a entregou. E entregou com humildade. E aceitou todas as críticas, todos os xingamentos, todas as cusparadas, todas as surras, tudo de pior. A pior morte, a morte de cruz, ele aceitou. Por uma única pessoa. Você. Você que está me ouvindo. Jesus aceitou todas essas coisas porque ele pensava em você. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Ele pensava, vale a pena. Vale a pena eu me entregar nessa cruz. Vale a pena eu não cometer nenhum pecado. Vale a pena eu manter o propósito eterno do meu Pai. Vale a pena eu entregar a minha vida porque ao terceiro dia o Pai prometeu, ele vai me ressuscitar. E eu vou vencer a morte. E eu agora vou dar livre acesso aos meus irmãos. E através de mim, toda a ira de Deus contra a injustiça será aplacada por mim. Louvado seja o Senhor. Hoje é domingo, domingo de aleluia, porque o Mestre, ele vive. Jesus, ele ressuscitou e vivo está. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A morte, ela não vai chegar à sua casa. Mas o Cordeiro, ele já foi sacrificado. O sacrifício perfeito já foi. E o sangue foi derramado sobre a nossa casa. E a morte, ela vai ter que passar por cima da nossa casa. Porque ela não nos encontrará. Porque o sangue de Jesus foi derramado sobre mim e sobre você. Sobre todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Pai, nós reconhecemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor vive para todos sempre. Aleluia.
Hoje é domingo. Hoje é o domingo de aleluia, onde o Senhor ressuscitou, onde nem mesmo a morte o pôde detê-lo, porque nem mesmo ela a pôde tirar, porque o Senhor se entregou, e o Senhor ressuscitou, e o Senhor vive, e vive para todo sempre. Por isso hoje podemos nos alegrar, por isso hoje nós podemos dar glória a Deus, por isso hoje nós podemos dizer aleluia, porque o Senhor vive, vive para todo sempre, todo o sempre. Deus é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus, ele é o nosso tudo. Obrigado, Senhor. Porque hoje nós temos a liberdade, não há condenação sobre os filhos, não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos firmados em Cristo Jesus. Firmados em Cristo Jesus. Tu és bom, meu Deus. Tu és maravilhoso. E eu te louvo e eu te adoro. Para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa os meus irmãos, os seus filhos aqui, Pai, os meus irmãos aqui. Que o Senhor possa entrar em providência na casa deles, nas finanças, na saúde ou em qualquer área da sua vida. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer o milagre da vida sobre os seus filhos. O milagre da vida sobre os seus filhos. E aonde há uma necessidade e aonde há uma dificuldade, o Senhor agora opere com poder e graça. Porque tu és poderoso, isso nós não temos dúvidas. O Senhor também deseja operar o milagre, isso eu também não tenho dúvida. O que nos afasta disso é a nossa dúvida, é a nossa falta de fé. Mas no momento em que tivermos fé, a tua palavra fala que nós vamos dar ordem para um monte e ele vai ter que se lançar ao mar. Tua palavra fala que aquilo que nós pedirmos no nosso coração, crendo que recebeu, nós iremos receber. Nós iremos receber. Então, meu irmão, minha irmã, ativa a fé do nosso Senhor Salvador. A fé em Jesus Cristo. Não no Herbert, não no seu pastor, no seu líder, mas em Jesus. Porque esse opera milagres extraordinários na vida de todo aquele que crê. Na vida de todo aquele que crê. Você que está aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas para que eles possam receber, entender que Jesus vive e por conta disso eles são livres. Estão livres para viver o melhor de Deus neste tempo, nessa geração. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã, segundona, nós estamos de volta. Possivelmente à noite ainda. Eu vou estar saindo do plantão pela manhã. Mas a devocional vai chegar até a sua casa. Com a fé no Deus vivo. Deus é bom. Deus é muito bom. Beijo no coração. E até amanhã, na segunda-feira, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, família. Um beijo.